Olha, o Flamengo também está tentando se reforçar. Se o Corinthians está pedindo para o Moscardo vir ao Brasil, voltar ao Brasil, os dirigentes do Flamengo estão indo à Europa, né? O Bruno Spindel e o Marcos Braz viajaram primeiro para a Espanha para tentar um negócio com o Luiz Henrique, jogador do Betis, ex-fluminense, né? O Betis está se recusando a emprestar o jogador, quer vendê-lo, e a negociação gira em torno aí de 100 milhões de reais. Então, os dirigentes do Flamengo estão indo à Espanha para tentar trazer o Luiz Henrique. Vale esse esforço, Mansur? Vamos lá. Eu acho o Luiz Henrique um bom jogador e o valer o esforço depende do que isso vai impactar no restante do mercado do Flamengo. Uhum. Porque, para mim, há outras carências maiores no elenco. Especialmente, ainda setor defensivo, claramente, principalmente as duas laterais. E aí, uma outra coisa que me chama a atenção o Flamengo termina o ano com o Tite jogando com 2 pontas abertos. Porque o Flamengo, nesse momento, tem Cebolinha, Bruno Henrique, Luiz Araújo. O Luiz Henrique chegaria como um 4º ponta. Faria sentido ter 4 pontas desse tamanho, desse status no elenco, se você for usar 2 pontas jogando ao mesmo tempo. Fora da base, né? Fora os meninos da base ainda. O que só reforça uma outra questão na montagem do elenco, que são os laterais. O Flamengo tem muita dificuldade nesse momento de ter laterais que combinem com pontas que ocupem o corredor, porque não tem grandes construtores na lateral. O Ayrton Lucas é um jogador de passagem, eventualmente pode fazer essa passagem mais por dentro, mas é um jogador de jogar em progressão, não é um jogador de construção por trás. O Mateuzinho fez um pouco dessa função com alguns bons momentos no final da temporada do Tite, mas logo o Tite se voltou para o Varela como uma outra opção. O Mateuzinho é o cara que tem mais assistência fora o Léo Moura. É um cara muito de fundo. O Wesley, durante a temporada, não entregou desse tipo de função jogando com lateral. Então, isso reforça que existem outras carências no Flamengo importantes. Linha defensiva do Flamengo é um ponto que precisa ser observado. Embora... Especialmente na parte de construção. Olha, lembrar que o Flamengo não procura jogador para lateral direito. Exato. O Flamengo está atrás de um lateral esquerdo, por isso vão aproveitar essa viagem, inclusive, depois de pararem em Sevilha para conversar com o pessoal do Betis pelo Luiz Henrique, eles devem ir a Roma para tentar sacramentar a contratação do Vinha. Que é um jogador uruguaio, com esse perfil, que pode dar esse perfil de um lateral que sabe jogar fazendo essa construção um pouco mais por trás. A gente vai ter que esperar a temporada acontecer. Provavelmente, as últimas semanas de 2023 deram ao Tite alguma confiança de que o Varela possa dar esse tipo de jogo que ele pretende, ou voltar à solução com o Mateuzinho, que jogou algumas partidas. Ver. Eu acho o Luiz Henrique um bom jogador, mas me chama a atenção ele ser um 4º ponta especialista no elenco. Os 4 com certo status, o que significa jogadores com um certo preço alto, de um custo alto dentro do elenco, o que dá uma indicação. E aí, você pensando no Flamengo com 2 pontas e um centroavante, naturalmente, você fica pensando em Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz, em tese você tem uma sobra. Exato. Né? Uhum. A minha impressão inicial é que o De La Cruz vinha para ser o homem pelo lado direito. Esse meia que passa por ponta, que ele já fez muitas vezes. Como ele também poderia ser o segundo volante, e o Gerson fazer essa função que também fez com o Tite em alguns momentos dos jogos. Essa busca por um 4º ponta... Você tirou o Thiago Maia, que por enquanto está lá também, mas que é outra opção. Que teve próximo de ser negociado. Está em negociação ainda. Agora, veja, não estou aqui pensando na formação de um elenco a partir de um 11. Porque isso na temporada brasileira não é... O que eu estou pensando é em termos de concepção de jogo. Sim. Se a concepção de jogo é ter 2 pontas, eu fico pensando como vai ser essa formação de meio e como vai ser o aproveitamento dos laterais, que eu acho que é um ponto crítico do elenco do Flamengo em termos, não da qualidade deles, mas da característica. Na teoria, são 2 pontas para o lado direito, Luiz Araújo e Luiz Henrique. Isso, 2 para a esquerda, Bruno Henrique e Embora o Bruno Henrique tenha feito o lado direito com o Tite nesse período curto, e feito bem, chegou a fazer um bom jogo. Vamos aguardar então se o Flamengo consegue concluir essas 2 negociações com o Luiz Henrique e com Matias Vinha. O Braz aqui, embarcando para a Europa. Braz, eu queria que você falasse do cronograma. Você está indo para Portugal, de lá você vai para a Espanha, vai ter uma passagem também pela Itália. Como é que está isso? Por enquanto é Portugal e Itália, é Portugal e Espanha. A gente vai bem tranquilo
para lá, fazer o que tem que ser feito. A gente já tentou ajustar o que poderia ajustar por aqui. Tem situações finais que é a grande decisão, se resolve ou não resolve. A gente vai bem tranquilo para a Europa, porque a gente já fez o De La Cruz, era o grande nome que a gente precisava fazer. A gente sabe que precisa de mais contratações, até pelo fato de 2 jogadores nossos, grandes, consideráveis, assim, top, pararam. Então a gente está aí, a gente vai dar tudo certo. Vai ser uma janela que eu tenho certeza absoluta que vai ser diferente, mas vai ser muito boa. Agora, só uma dúvida. Caso concretize a contratação do Luiz Henrique, vocês pretendem já entregar o jogador pro Tite lá nos Estados Unidos ou o jogador vem pro Brasil, fica treinando no linha até o time voltar? Sim, eu não posso falar de Luiz Henrique porque não é só esse jogador que a gente está indo ver na Europa. A situação do Luiz Henrique é muito difícil, foi um jogador que chegou no seu time por um caminhão de dinheiro, por um dinheiro considerável. Já tiveram outras propostas, ele não saiu. Enfim, a gente vai entender um pouco melhor qual é a situação lá, que a gente possa de fato trazer o jogador para o Flamengo. Mas não é um jogador que está à frente dos outros em relação à contratação. Então, se não tem uma ida para a Itália programada, você vai ver outro jogador sem ser o Luiz Henrique na Espanha? Sim, vai ter outro jogador também. Beleza. Obrigado, Braz. Boa Obrigado viagem. aí. De lá você já vai para os Estados Unidos? A tendência é essa, mas quando a gente vai para uma empreitada dessa, você não sabe quanto tempo demora, você não sabe se vai precisar de um pouco mais de tempo. A nossa cabeça é que a gente vá para os Estados Unidos direto. O time só chega em Orlando no dia 18. Quer dizer, se a gente chegasse aí 19, 20, mas a gente vai tentar fazer as coisas o mais rápido possível lá e chegar também o mais rápido possível para estar com toda a delegação, para estar todo mundo junto, para ver se a gente constrói um ano de 2024 aí totalmente diferente do que foi o ano passado e igual aos que foram antes de 2023. Prioridade lateral esquerdo e zagueiro? Prioridade seria essa. Prioridade, eu não posso falar que é prioridade. Eu acho que a gente tem a necessidade de um zagueiro, a necessidade do lateral esquerdo e também tem alguns desejos do técnico, da comissão técnica. Enfim, tá todo mundo na mesma prateleira aí de necessidade e tamanho de jogador. Só a última. O departamento de futebol está preocupado com o fato de a Copa América agora não vai parar o Campeonato Brasileiro? São 9 rodadas, em 9 rodadas muita coisa se decide. E por isso vocês já pensam até em montar um suposto segundo time para poder disputar esses jogos do Brasileiro? Olha, essas convocações de seleções aí, elas nos preocupam há muito tempo, né? A gente, em 2021, a gente apanhou bastante por isso aí em relação... Quando eu falo apanhou, a gente foi bastante castigado nas convocações do Tite, né? Enfim, ele era o técnico da seleção brasileira. A gente acreditava que na época das convocações poderia ser estendido o Campeonato Brasileiro. Foi assim prometido e foi assim não cumprido. Nada foi o que eu estou te falando lá atrás. Enfim, então, mas é uma preocupação que a gente tem sempre, Guilherme. É uma preocupação que quando você tem um período desse da FIFA em que você tem uma convocação, em que você perde às vezes 3, 4 titulares, qualquer time top do mundo que perde isso aí, ele sente. Hoje, teoricamente, já se perderia o Varela, o Arrasca, o Dela e o Pulgar, já certos. Não, são 4, teoricamente, isso aí, ou titulares, ou que a gente pode dizer que importantes, assim, você perder 40%, 35% do time, assim, não é o plausível. Mas é o futebol brasileiro, não para, todo mundo para, né? Todo mundo nas datas FIFA eles para. Mas a gente, eu acho que é redundância falar desse assunto. Vamos ver o que vai acontecer. Valeu, Braz. Obrigado. Olha o homem tá aí, chegando aqui também, ó, Bruno Spindel. Bruno Spindel, o Braz já falou.
A prioridade é a necessidade é um lateral esquerdo e um zagueiro, mas que não está indo só ver o Luiz Henrique na Espanha. Tem um outro jogador aí na Espanha. Fala um nome que ninguém falou ainda. Não podemos falar nome sob pena de trazer dano, prejuízo ao Flamengo. O que posso falar é que a gente está trabalhando 24/7 com o staff do clube, aí com o presidente, com o staff do clube, com o Fabinho, com o Ran, com o Renan, com o Tite, com a comissão técnica dele, Marcos e eu, para poder qualificar ainda mais o elenco. No último ano aí, se eu não me engano, a gente trouxe o Rossi, Gerson, Alan, Luiz Araújo, agora o Nico, o Tite também, que foi uma grande contratação, um grande líder que nós temos aí, treinador multicampeão que venceu tudo, treinador de Copa do Mundo, 2 Copas, campeão da Copa América aí na seleção, e temos certeza que a gente vai continuar qualificando o elenco. Como você disse aí, a lateral esquerda e um zagueiro são posições aí que são públicas e já são sabidos aí. Estamos negociando com o Red Bull sobre o Léo Ortiz, e vamos ver o que a gente consegue nesses dias aí, se conseguimos próximo mês dar mais alegria em relação à janela para a nação rubro-negra. Só mais uma aqui, queria que você falasse dessa pré-temporada, né? O Flamengo embarca para os Estados Unidos na quarta-feira, vai fazer 12 dias lá, já está fazendo uma semana aqui. O Fábio deu uma entrevista, falou da condição física dos jogadores, a importância dessa pré-temporada e os jogadores como se apresentaram fisicamente. Olha, a parte física eu prefiro sempre que o Fábio e o treinador comentem, né? O Dr. Tanuri também. Mas o feedback que a gente tem deles é muito positivo. A gente planejou desde o ano passado, essa pré-temporada é muito importante, esse trabalho na pré-temporada para que os atletas possam estar bem condicionados e desempenhar bem durante todo o ano. O time viaja para Manaus dia 16, joga lá dia 17 com o Audax e viaja dia 18 para Orlando, onde a gente fica até dia 30, embarca para Belém para jogar com o Sampaio Corrêa. São 2 amistosos, um com Filadélfia e outro com Orlando na pré-temporada. Tenho certeza que esse trabalho vai ser muito importante para o segmento do ano e a gente vai trabalhar muito duro para que venham grandes conquistas de novo, voltar a vencer de novo em 2024. Obrigado, Spini. Boa viagem. Obrigado, boa noite, nação. Um abraço. O que o Flamengo já conseguiu é contratar a Cristiane. Cristiane, jogadora icônica, né, da seleção brasileira, uma das mais importantes jogadoras do nosso futebol. Foi contratada pelo Flamengo e hoje teve um vídeo espetacular da Cristiane se encontrando com o Tite lá no Ninho do Urubu. Vamos acompanhar. Tudo bem? Prazer. Que prazer me conhecer. Imagina, quem que não conhece? Que honra! Sério, que legal! Seja Que prazer. bem-vinda, pediram para mim, seja bem-vinda. Obrigada. Tenha muita Prazer sucesso, conhecer. muita luta nessa forma. Tomara sim, tomara que dê certo. Tá bom, vai Obrigada, dar certo. Viu? Já viu? Sim, já tô Já aqui, viu, já vi já outra tá. vez, isso daí. Que Sucesso. legal, nossa cara, que legal, sério, eu tô muito feliz. Energia boa. Obrigada. Energia boa. Sucesso. Legal, sério. Vamos ouvir a Cristiane e aí a gente comenta logo em seguida a emoção da Cristiane de se encontrar com o Tite. Realização para qualquer atleta, né? Por toda a história do Tite, por tudo que ele fez dentro da nossa seleção, a construção do que ele está fazendo hoje no Flamengo, a inteligência dele de leitura de campo. Eu até falei que eu tinha feito tenho a licença B da CBF e ter a oportunidade de repente um dia escutá-lo e pegar um pouco das ideias dele para tentar trazer futuramente, quem sabe, para dentro do futebol feminino, é muito gratificante, é muito legal. E é muito legal sentir também isso das pessoas comigo, sabe? Tomara que eu consiga, de certa forma, trazer pra gente, pro futebol feminino. Vai ser muito gratificante. Tá aí, grande contratação da Cristiane, que voltou à seleção, né? Depois da chegada do novo técnico, a saída da Pia, a Cristiane voltou a ser convocada. E essa emoção dela é válida, né? Porque encontra um treinador renomado, treinador de seleção brasileira, de 2 Copas do Mundo,
e vai poder, provavelmente, conviver nesse ambiente junto com todo mundo. Então, né? esse é o problema. Não vai. Não. Porque o time feminino do Flamengo não treina no Ninho do Urubu, né? Elas estão no Ninho do Urubu em alguns momentos de início de temporada para fazer exames, para fazer testes, mas o local de treinamento pode ser que mude. Eu estou com essa esperança e essa expectativa com a chegada da Cristiane, mas até 2023 o local de treinamento das meninas do Flamengo é no Cefam, que é da Marinha, né? A estrutura da Marinha, que fica na Avenida Brasil, bem distante do Ninho do Urubu, por sinal. Mas eu acho que esses conteúdos que o Flamengo trouxe hoje, do anúncio da Cris, teve esse, né, do encontro com o Tite, teve um outro do encontro com o Gabigol, ela também encontra com o Pedro, com o Gerson, porque ela está naquele ambiente onde os principais jogadores do Flamengo estão. E essa troca é muito legal ver a admiração do Gabigol falando com ela, falando, pô, quando você jogava no Santos, 2009, eu era menino nas categorias de base, eu ia assistir aos jogos de vocês na Vila Belmiro. Então, assim, essa troca, ela é muito legal e ela é muito significativa para o desenvolvimento, de fato, do futebol feminino do Flamengo. Por isso que eu acho que é tão importante, assim, o Ninho do Urubu tem tantos campos. Será que não dá para uma vez por semana colocar um treino do time feminino lá para justamente ampliar essa relação, fazer com que o time do futebol feminino do Flamengo faça de fato parte do clube, que a convivência tanto dos jogadores, dos dirigentes esteja ali, sabe? Porque isso é importante para as atletas, elas se sentem parte. Assim, a reação olha o tamanho da Cristiane, gente. O tamanho da Cristiane, assim, uma jogadora lendária, disputou 5 Copas do Mundo. Para mim, pro meu gosto, é a segunda jogadora mais talentosa que eu vi com a camisa da seleção brasileira. Depois da Marta, nenhuma outra jogadora, para mim, jogou mais do que a Cristiane. E olha a emoção dela, uma mulher que já viveu tanta coisa no futebol, a emoção dela de estar no centro de treinamento do Flamengo, convivendo com esses caras. E ela que revela que está estudando, seguindo o caminho para se formar treinadora, pelo menos uma parte, alguma licença ela já tem. Quantidade de experiências que ela pode colher nesses contatos. Isso. Você tem contato com comissões técnicas, ainda mais nesse momento que o Flamengo tem uma comissão técnica esse nível, com né, esse Mansur? Peso. Esses mundos não podem ser tão apartados assim. Por que essa estrutura de ponta que o Flamengo se orgulha de ter, ela está à disposição só dos homens? Não faz muito sentido isso. Eu tenho convicção de que é possível encontrar uma forma de que você tenha mais uma equipe treinando lá, equipe feminina treinando. Se a gente incentivou tanto e até se criou um regulamento para que os principais clubes do Brasil, para terem a licença de participar de competições, tivessem equipes femininas, não é para você apenas cumprir um regulamento e não dar a eles a estrutura que você dá aos homens. É para que os times femininos possam se utilizar das melhores estruturas do Brasil também. E vale dizer que isso é um processo e que o Flamengo ele já está nesse processo há algum tempo. Porque o Flamengo ele é um time que tem futebol feminino há bastante tempo, justamente pela parceria com a Marinha. O Flamengo foi campeão brasileiro feminino em 2016. Era o único time de fora do estado de São Paulo campeão brasileiro nos últimos anos. Então, assim, é um processo, mas nos últimos anos, o avanço que o Flamengo teve foi de aumentar investimento em salário. E isso é importante também. Isso foi importante para mudar o mercado do futebol feminino. O mercado todo muda, né? Quando Exatamente. Você faz um movimento assim. E acho que é super válido. Agora, falta o passo a mais de incorporar, de fato, o time feminino ao clube. E isso pode ser, não precisa ser feito do dia para a noite. A partir de amanhã, treina todos os dias. Mas tenha um plano para isso, sabe? Um plano para que as meninas joguem num local onde possa receber torcida e não na Gávea, como teve jogo de final de Carioca no ano passado, com portão fechado, porque a Gávea não pode receber torcida. Então, assim, não dá para botar a Cristiane para jogar num estádio que não pode receber torcida. Eu acho que esse processo é o que talvez esteja em mudança com a chegada da Cristiane e eu estou torcendo muito para que esteja, porque eu acho que o potencial do Flamengo a gente nem precisa